Êxodo capítulo de número 20, todo mundo achou? O que nós temos aí? Os 10 mandamentos, né? O nosso estudo vai falar sobre o 10º mandamento. O 10º mandamento é qual? Não cobiçarás, né? Se você quiser abrir o seu livro aí na página 162 também, 162, nosso estudo de hoje sobre cobiça. Mas antes da gente... Eu vou ler o texto aqui, na página 162, Êxodo 20, os versículos de 14, 15 e 17, que diz: não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar? A gente vai continuar então no Êxodo 20, não fecha a sua Bíblia aí. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra. Ó Deus, que o Senhor venha gravar no nosso coração a Tua lei, para que não venhamos pecar contra Ti, mas possamos ter um relacionamento com o Senhor de maneira agradável ao Senhor, vivendo, ó Deus, em santidade, no temor do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os 10 mandamentos, você está com o texto aí de Êxodo 20, então vamos recordar de maneira resumida quais são os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, né? Adorarás só ao Senhor teu Deus. Adorar só a Deus. E aí, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há na terra, embaixo da terra, em lugar nenhum. Não farás nem fazer, nem adorar nenhuma imagem de escultura, né? Terceiro mandamento. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo isso está em Êxodo 20, vocês estão acompanhando? Só ler aí, vocês vão achar. Êxodo capítulo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Falar o nome de Deus sem ter compromisso com Deus. Quarto mandamento: guardar o sábado ou o dia do Senhor, para nós, o domingo. Antigo Testamento, o sábado, no Novo Testamento, o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, mas é um dia santificado de guardarmos, né, ao Senhor. Guardarás o dia do Senhor. E aí, no caso, em Êxodo, o 7º dia, né? Amém? Como que a gente guarda o dia do Senhor? Cuidando das necessidades, da piedade, da adoração, do amor ao próximo, do culto ao Senhor e da misericórdia, né? Assim nós guardamos o dia do Senhor. Não com legalismo, mas com amor a Deus e amor ao próximo. E quinto mandamento, qual é? Tá certo? Achou? Então, diga aí para nós aí, o fundão, qual que é o quinto mandamento? Todo mundo aí está guardando o quinto mandamento. Guardou-se direitinho, né? Honra teu pai e tua mãe, para ter longa vida sobre a terra. O primeiro mandamento com promessa. E aí, vem o sexto mandamento, qual é? Não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento:
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentira tem que passar longe da sua boca. E o 10º mandamento, não cobiçarás. É o que nós vamos estar vendo no estudo de hoje, não cobiçarás. Para que Deus nos deu os 10 mandamentos, irmãos e irmãs? Pelo menos por 2 objetivos principais. Deus nos deu os 10 mandamentos. Primeiro, para mostrar para mim e para você que de fato nós somos pecadores. Pecadores. Você consegue guardar os 10 mandamentos perfeitamente? Não. Por quê? Porque você é um pecador. Nós somos transgressores dos 10 mandamentos. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Então, desse aí eu estou livre. Mas já teve vontade de matar. Então, para Jesus, você também quebrou esse mandamento. Jesus diz que não precisa, no adultério, ir às vias de fato, né? Mas basta eu olhar para uma pessoa com intenção impura que eu já estou adulterando. Então, seja na mente, seja no coração, seja na ação, todos nós quebramos os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Então, essa é uma razão que Deus nos deu os 10 mandamentos para a gente reconhecer que de fato somos pecadores. Mas graças a Deus que não para aí. Tem uma outra razão que Deus nos deu os 10 mandamentos. Para que eu e você reconheça a necessidade do Salvador. Se você é um pecador, você precisa de um Salvador. Amém? Você já encontrou com o Salvador? Com Jesus? Ele é o seu Senhor e Salvador da sua vida? A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, né? Então, quando você vê a sua situação de pecador perdido, reconhece seu pecado, arrependido diante de Deus, e olha para Cristo, que lá na cruz pagou o preço do seu pecado, você recebe o perdão, a salvação, a vida eterna. E esse é o propósito dos 10 mandamentos, para que eu e você corra para Cristo. Reconheçamos a nossa urgente necessidade de um Salvador. Você já reconheceu isso? Amém? Você correu para Jesus? Para Ele te salvar? Pastor, como que a gente corre para Jesus? Através da oração, né? Clamando a Ele a sua misericórdia, e crendo nele como nosso Senhor e nosso Salvador. Então, está aí os 10 mandamentos e as razões pelas quais, 2 razões pelas quais Deus nos deu os 10 mandamentos. Para reconhecer que somos pecadores e reconhecer a nossa necessidade do Salvador, que é Jesus. Que cumpriu, ele sim cumpriu, Jesus cumpriu perfeitamente os 10 mandamentos e sofre a condenação que eu e você deveria sofrer. O salário do pecado é a morte. O transgressor dos 10 mandamentos deveria morrer em a morte eterna. Por isso que Jesus morre no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Para que assim nós recebamos o perdão, né? Só há um caminho que nos leva ao céu, e esse é por meio de Cristo, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é meu Pai não ser por mim. Então vamos aqui falar sobre esse 10º mandamento, que é a cobiça. Página 162, os 10 mandamentos revelam que a lei de Deus afeta não somente as ações do homem, mas, sobretudo, as intenções e os sentimentos do seu coração. E o 10º mandamento é uma advertência contra a cobiça. Enquanto o 7º mandamento condena possuir a mulher do próximo, o 10º condena cobiçar isso.
Enquanto o 8º condena o furto, o 10º mandamento condena a cobiçar por qualquer bem material do próximo. Na Bíblia, cobiça é a tradução da palavra hebraica que significa forte anseio ou desejo por algo. Diz no Antigo Testamento, em Jó 20:20, por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. No Novo Testamento, as principais palavras aí no grego, além de cobiça, avareza, indicando o desejo de ter mais do que já possui. Esta foi a primeira evidência do pecado lá em Gênesis 3:6, Descontentamento. Enquanto o descontentamento produz, enquanto contentamento produz gratidão e satisfação, a cobiça, ingratidão e rebelião. Tanto a cobiça quanto o contentamento não dependem do que se tem. Então, vamos ver esses dois textos aqui. Enquanto o contentamento produz gratidão e satisfação, Filipenses 4, 10 e 13, 10 a 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Filipenses 4, de 10 a 13, diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguma vez você já disse essa frase? Tudo posso naquele que me fortalece? Ou já ouviu alguém dizer? Já ouviu em algum lugar? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas qual o contexto disso? Qual o contexto de tudo posso naquele que me fortalece? Paulo vai dizer aqui que tudo posso é o poder passar por escassez, por necessidade também, por fartura, por ser humilhado, ser honrado, seja qualquer circunstância, o Senhor é que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é para que eu venha conquistar algo, o que Deus vai me dar por algum merecimento, mas é porque o Senhor, em todas as circunstâncias da minha vida, sejam boas, sejam ruins, seja de fartura, seja de escassez, seja de exaltação ou de humilhação, o Senhor me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é só passar pelo bem bom, pelas coisas ruins também, o Senhor nos fortalece. E a cobiça, ela traz ingratidão e rebelião. Vamos ver 1 Coríntios 10, de 3 a 6. 1 Coríntios 10, de 1 Coríntios 10, de 3 a 6, diz a palavra de Deus. Falando aqui da história, dos exemplos da história de Israel, Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Quantos anos Israel ficou no deserto antes de entrar na terra prometida? 40 anos. Por causa da incredulidade. Nós vamos depois, no nosso momento da vigília,
está lendo esse texto lá de Números, né, que conta essa história. Que Deus nos livre também de cairmos nessa situação, né, da ingratidão e da rebelião. Na página 163 aí, do livro, antes de consumar, né, antes de consumar o ato de comer o fruto, a Eva só depois tomou da árvore que havia proibido. Primeiro ela desejou, ela cobiçou. O desejo é bom e é dado por Deus. Ele fornece objetivos e prazeres na vida. O problema é quando o desejo ruim, né? O desejo mau. Essencialmente, o desejo não é um pecado. O pecado é desejar aquilo que é proibido, possuir o que não deve ser possuído. Tal pecado se manifesta sob diversos pensamentos. Considerar os bens materiais mais valiosos que a vida. Lembra lá do homem que ele construiu celeiros novos, porque havia uma grande colheita. Ele disse para ele: agora minha alma tem muito para muito tempo, come, regala-te, porque você tem longa vida. E aí eu ouvi uma voz que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e que tens preparado, para quem serás? Ele achava que a vida dele estava nas suas posses, nos seus bens. Também o desejo, o desprezar os conselhos de Deus pela avareza, né? Conforme a gente vê em Romanos capítulo 1, usar posições de poder para explorar o bem dos outros e viver em função de desejos malignos, que é idolatria. Então, coisas também podem se tornar um ídolo para nós, né? Para a nossa vida. Será que você tem algum ídolo? Tem pessoas que fazem de uma moto o seu ídolo, de um carro o seu ídolo, algum bem o seu ídolo, ou a si mesmo o seu ídolo, o seu eu, né? Porque não é Deus que vem em primeiro lugar na vida dele. Às vezes pode acontecer também com o esposo, com a esposa, o filho, pai e mãe. Por isso que Jesus diz: quem amar pai, mãe, filho, esposo, esposa, bens mais do que a mim, não é digno de mim. Então, cuidado. A cobiça, ela é maligna, conforme Romanos 7:7. A cobiça é um desejo tão forte que o cobiçoso se torna capaz de fazer qualquer coisa para satisfazer a sua cobiça, mesmo que isto envolva o mal. Por isso, o desejo também é egoísta. Ele não se contenta com o que tem e procura sempre mais para si. Conforme a gente vê lá em Eclesiastes 4:8, né? E tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso que Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou? Ganhou o mundo inteiro e perdeu a alma. Que negoção, hein? Que negócio horroroso. A cobiça não quer apenas o que não tem, mas o que não se pode ter, o que pertence ao outro e que não pode ser obtido. Por exemplo, é possível desejar e comprar um bem material de uma pessoa, mas não desejar a sua esposa, como o rei Davi fez e pecou diante de Deus. Lembra da história do rei Davi? Que cobiçou e adulterou com Batseba, né? E foi uma derrota para a vida dele e para a família também de Batseba e para o reino inteiro, né? O reino inteiro sofreu, né? Com esse pecado da cobiça do rei Davi. Também a cobiça resiste à generosidade. A cobiça é o contrário de generosidade, conforme a gente vê em Provérbios 21:26.
Uma das razões pelas quais a cobiça é condenada é porque ela resiste à generosidade que Deus requer do seu povo. Deus quer que nós sejamos generosos. A cobiça é o inimigo número 1 da generosidade. O cobiçoso pensa que a generosidade é uma ameaça para o acúmulo de coisas fortemente desejadas por ele. Por isso que o cobiçoso, o que cobiça, ele tem dificuldade enorme de dar o seu dízimo, de dar uma oferta, de ajudar nas missões, né? Não basta, quando se fala de missões, a gente vê lá a situação dos pobres da África, especialmente, né? Não que só lá tenha pobreza, mas no mundo inteiro. Mas quando a gente vê aquelas imagens daquelas crianças magérrimas, mas não basta eu apenas ter dó e não fazer nada. Mas como que eu vou fazer, pastor? Eu estou tão longe de lá. Bom, você pode ajudar a missão Pronasce, a missão Vida e outras missões que trabalham lá, ajudando essas crianças. Como? Ofertando, né? A Alegria, a irmã Osmira é parceira nessa missão, né? Hoje mesmo ela veio trazer aqui a oferta da criança que ela adotou, vamos assim dizer, né? Nós temos algumas crianças que nós adotamos e todo mês a gente deposita os R$40 para abençoar essas vidas e as famílias dela. R$40 para a gente aqui é pouco, né? Mas para eles lá é muito, faz diferença, né? Mas o cobiçoso ele tem dificuldade de ser generoso. Então, você é o quê? Você é um cobiçoso ou generoso? Se você de fato é generoso, adote também, invista na vida de uma criança na missão, seja Pronasce, seja Missão Vida, para que outras vidas sejam abençoadas pela sua generosidade. Amém? A cobiça não isenta o pecado, conforme 1 Timóteo 6,10. A cobiça é um desejo deliberado e consciente a favor do pecado, conforme a gente vai ver daqui a pouco no texto de Tiago, né? A cobiça é um desejo deliberado e consciente a favor do pecado. Com efeito, o 10º mandamento responsabiliza o cobiçoso tanto pelo desejo do seu coração quanto pela busca de satisfazê-lo. Esse texto de 1 Timóteo 6,10 é aquele texto que fala sobre o dinheiro, né? O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, né? O dinheiro, sabendo ser usado, é uma bênção. Mas quando você ama mais o dinheiro, então, do que Deus, do que as pessoas, aí que está o problema, né? E aí 1 Timóteo 6,10 vai dizendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus do céu, que coisa terrível, né? O amor ao dinheiro. E não precisa ser rico para amar o dinheiro, não. Pobre também, né? Pode ser suvino, egoísta, mão de vaca, pensando só em si mesmo e não pensa na obra de Deus e não pensa no próximo, né? Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí na página 164, nós temos aqui 2 perguntas para respondermos, né? Primeira pergunta: quais as principais evidências da cobiça? Quais as principais evidências da cobiça? Talvez uma das principais evidências da cobiça seja desejar o que é do próximo, né? E a inveja e assim vai, né? Então, evidências da cobiça que estão aí. Também, a outra pergunta,
Como podemos combater a cobiça em nossos corações? Qual o remédio para a cobiça, irmãos e irmãs? Como você vai combater a cobiça? Porque é uma realidade, né, nossa como pecadores, a gente tem que lutar, todos nós, contra ela, contra esse pecado. Como que se vence o pecado da cobiça? Confissão, confessar, gratidão e generosidade. Assim você vence a cobiça. O remédio, né, para a cobiça é a confissão, a gratidão e a generosidade. Agora abre a sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. Tiago 4, Tiago capítulo 4. Está lá depois de Hebreus, perto de Apocalipse. Tiago capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Tiago capítulo 4. Esse texto é muito forte. Tiago 4, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, ou inconstante, né? Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Fortes textos. A primeira parte mostra aí o pecado e as consequências do pecado na vida do pecador, né? Que coisa horrível, né? A cobiça, matar, invejar, guerras, oração por desejos maus, né? E prazeres, infidelidade, amigos do mundo, inimigos de Deus. Essa é a vida do pecador sem o temor de Deus no seu coração, né? E para corrigir isso, a palavra de Deus vai dizer para nós nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, chegarmos a Deus, e ele chegará a nós outros, purificar as mãos, pecadores, pela confissão, né? E limpar o coração, colocar para fora o pecado, afligir, lamentar, chorar, converter o riso em pranto e alegria em tristeza, humilhar na presença do Senhor. Humilhar-se na presença do Senhor. Remédio para o pecado. Agora,
As pessoas não querem se humilhar, não querem confessar, não querem quebrantamento, não querem chorar por causa do pecado, né? Então, também não vai receber cura, vai continuar doente no seu pecado. Que Deus tenha misericórdia e não deixe que nós vivamos assim, né? Então, na página 165, nós temos aqui umas perguntinhas. Minha devocional semanal, cada estudo tem uma devocional, né? Para você fazer. E aí a primeira pergunta, qual é o ensino central desta passagem? O pecado e as suas consequências e a busca por santificação, né? Por santidade, né? Então, fala de pecado, fala das consequências do pecado e fala também da busca de santificação. Que relação há entre o ensino do texto e a pessoa de Jesus? O que esse texto tem a ver com Jesus? Jesus é aquele que nos dá vitória sobre o pecado, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quando você se humilha na presença do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, você recebe o perdão, né? E você vence o pecado e passa a viver uma vida de santidade. E qual o seu compromisso diante desse ensino? Procurar praticar isso aqui, né? Busca por santificação. Amém? Chegar a Deus, resistir ao diabo, purificar as mãos, limpar o coração, afligir, lamentar. Isso, com certeza, o jejum faz parte, né? Converter o riso em pranto, alegria em tristeza, humilhar-se diante do Senhor. Humilhar-se diante do Senhor. E escreva uma pequena oração considerando a devocional dessa semana. Escrever a sua oração. Escrevi a minha oração aqui, você pode escrever, né, a sua, aí no livro também, né? Senhor meu Deus e Pai, obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso Consolador e Santificador. Obrigado por Tua palavra que nos alimenta e edifica. Perdoa a maldade do meu coração de pecador, a cobiça, o orgulho, a vaidade, a preguiça, a incredulidade. Me ensine a viver em santidade, em nome de Jesus. Amém. Então aí você escreve também a sua, né? Vale a pena você levar o livro. Se você não tiver o dinheiro agora, R$20, depois você pode passar, não tem problema, né? Esse livro de estudos bíblicos sobre discipulado, né? Muito bom. Amém? Então, quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós temos um estudo que vai falar sobre espiritualidade no cotidiano, na vida, no dia a dia, né? O que é espiritualidade no dia a dia? Vamos orar e aí vamos dar continuidade àqueles que quiserem ficar para a vigília, né? Que vai até às 11 horas. Quem não puder ficar, pode passar ali nas verduras, tem muita verdura ali para quem quiser levar. Pimentão, abóbora e mandioca. Nós ganhamos, né? A igreja ganhou da Missão Pronace. Oremos então ao Senhor. Deus querido, Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos por tua palavra. Dai-nos a graça, Pai, de sermos praticantes, não apenas ouvintes. Livra-nos de sermos apenas religiosos, que nós possamos ter um relacionamento contigo, de amor, de comunhão, de santidade, e assim vivermos, ó Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Ó Pai, perdoa os meus pecados, os pecados do teu povo, da tua igreja, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre da cobiça, que o Senhor nos dê corações humildes, quebrantados, que podemos nos humilhar diante do Senhor,
ó Deus, e te buscar, ó Pai, a tua face e a tua presença, mais do que tudo nessa vida. Ó Deus, e que possamos ser gratos e generosos, ó Deus, a cada dia da nossa vida. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.